Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo, uma manhã de alegria que desejo para todos vocês que nos acompanham em nosso estudo bíblico à distância. Nós somos da Igreja Batista da Orla Oceânica. Meu nome é Irênio Silveira Chaves, eu sou o pastor da igreja e quero convidar você a participar comigo durante esse tempo de um estudo da palavra do Senhor para o bem da nossa vida, não é? Para nós é uma alegria muito grande ter a sua companhia, ter a sua presença, saber que você nos acompanha, saber que você estuda a Bíblia com a gente. Queremos conhecer você, claro. Então, eu peço que você aí se inscreva no nosso canal, faça um comentário aí no chat e participe, interaja conosco. Nós queremos nos aproximar de você. O programa de estudo bíblico à distância da nossa igreja tem sido uma estratégia que temos utilizado desde o começo da pandemia. E isso tem feito muito bem para todos nós, tem abençoado muitas pessoas que, inclusive, não fazem parte de nossa igreja. E eu convido você a divulgar essa ideia com seus amigos, com seus familiares. Compartilhe o link nas suas redes sociais. Isso vai ajudar a nós alcançarmos o maior número possível de pessoas. Nós estamos numa série de estudos sobre o seguimento de Jesus, seguir um projeto de vida. Essa é uma lição baseada em algumas ideias da Igreja com Propósitos, naquela série de estudos da classe 101. E você que conhece pastor, você que é líder de pequeno grupo, você que conhece o trabalho da Igreja com Propósitos, sabe da importância que é você lidar objetivamente, de forma bastante direta, com os nossos compromissos de seguirmos Jesus como membros da família de Deus. E é exatamente isso que a Igreja com Propósitos propõe, da gente avançar no nosso relacionamento com Cristo e com a Igreja, como cristãos no mundo, a partir de assumirmos compromissos. E o primeiro grande compromisso da vida cristã, do nosso relacionamento com Cristo e da nossa caminhada como cristãos no mundo, como membros de uma igreja, da família de Deus, é o compromisso de seguir a Cristo. E nós estamos fazendo isso através de uma série de lições que preparamos especificamente para este mês. Esse é o nosso curso de férias, para que nós possamos aí dar um período para nossa capacitação, para revermos conceitos. Você que já é crente há muito tempo, você que já ingressou em uma igreja, aproveite esse tempo para poder fazer aí uma avaliação da maneira como você tem seguido a Cristo. Como nós fazemos sempre, nós temos tanto a apostila, que está no nosso blog, o chat, aí no chat tem o endereço do nosso blog. Você pode clicar e baixar a apostila gratuitamente. Ela está disponível para todos e todas. Você pode usá-la como achar melhor. Inclusive, você que é pastor de alguma igreja, você que é líder de algum grupo de estudo, pode usar aí na sua igreja sem problema. Ele é gratuito para você, está em PDF. Você pode imprimir, você pode compartilhar em PDF com outras pessoas. Também preparamos um material visual, que é a nossa apresentação em PowerPoint, e que nós utilizamos sempre nas nossas aulas. Então, acesse a nossa apostila, também acompanhe aí na apresentação do nosso PowerPoint e tenha um exemplar da Bíblia em suas mãos. São materiais importantes para a gente estudar a palavra de Deus. Falta aí a gente colocar a nossa apresentação, não é mesmo? Então, vou colocar aqui
a nossa apresentação, como ela está preparada para a nossa aula de hoje. Nós estamos já na terceira aula do curso Seguir um Projeto de Vida. E para nós, isso tem sido uma oportunidade boa da gente crescer, da gente também aprender coisas novas, né, da palavra de Deus para a gente. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos aí seguir no nosso estudo, seguir um projeto de vida. Nossa aula de hoje é sobre os símbolos do nosso compromisso. Nós vamos falar um pouco sobre como nós representamos como cristãos, como a Bíblia apresenta determinadas simbologias para a gente poder exercitar o nosso compromisso de que somos seguidores de Jesus. A Bíblia apresenta dois sinais, que é o batismo e a ceia do Senhor. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O interessante, meus irmãos, minhas irmãs, é que tanto o batismo quanto a ceia do Senhor coloca em questão uma relação de corporeidade. Por isso eu escolhi para nós meditarmos no começo desta aula um versículo motivacional que diz assim: sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Essa é a preocupação que Jesus teve quando deixou os seus ensinos, que nós, como seguidores de Jesus, pudéssemos ter marcas na nossa vida, no nosso corpo, na nossa identidade, de que nós somos seguidores de Jesus. E o apóstolo Paulo dizia isso com muita autoridade. Primeiro, porque ele foi muito perseguido e ele deveria ter muitas marcas do tipo cicatrizes, e até mesmo algumas marcas emocionais que ele carregava consigo por causa da perseguição que ele sofreu por seguir Jesus Cristo, por ser um seguidor de Jesus. Mas, de fato, meus irmãos, nós precisamos entender que Jesus, quando deixou os seus ensinos, ele deixou bem claro que é preciso que a gente assuma um compromisso com a nossa vida inteira. Não é só uma decisão do coração, não é só uma decisão espiritual, não é só uma decisão relacional, é uma decisão que envolve toda a nossa vida, todas as nossas emoções, inclusive o nosso corpo. É muito importante que você entenda isso. Se você não colocar a sua vida inteira a serviço do Senhor, comprometida a seguir Jesus Cristo, nunca o seu seguimento de Jesus estará completo. Então, hoje nós vamos iniciar aí, vamos apresentar aí os símbolos desse compromisso que Jesus nos chama para colocar a nossa vida inteira no seguimento de Jesus. Vamos ver quais são esses símbolos, então? Começando aí as nossas reflexões, a primeira coisa que a gente constata é que os símbolos bíblicos do compromisso de quem segue a Jesus são dois. O primeiro é o batismo. Quem segue a Jesus assume o compromisso com o batismo. E, em segundo lugar, quem segue Jesus assume um compromisso de partilhar da ceia do Senhor. São dois símbolos muito importantes da Igreja de Jesus em todo lugar. É interessante que as igrejas, de modo geral, elas podem ter vários símbolos. Tem grupos, né, que têm outros símbolos, como práticas de abstinência, como devoções, como experiências de reclusão, enfim, há vários símbolos, vários grupos
denominacionais, vários segmentos do cristianismo utilizam. Mas, basicamente, Jesus só deixou dois. Jesus deixou apenas dois símbolos do nosso compromisso de segui-lo, que é o batismo e a ceia do Senhor. Todos esses dois símbolos são representações visíveis daquilo que Jesus fez em nossa vida. Por isso que eles são símbolos, porque eles representam aquilo que nós entendemos que Jesus fez por nós. São expressões da nossa fé, do que nós compreendemos de que Jesus fez pela nossa vida. E esses símbolos, né, são chamados dentro da nossa denominação, dentro do nosso grupo cristão, de ordenanças. Alguns chamam de sacramentos, alguns chamam de outros símbolos, mas, na verdade, sempre será uma relação simbólica. Nós utilizamos a palavra ordenança. E por que usamos a palavra ordenança? Porque ela lembra uma ordem de Jesus. Foram as únicas coisas que Jesus ordenou que fizéssemos como símbolos do nosso compromisso de segui-lo. É importante a gente entender isso. Essas marcas, elas sempre serão simbólicas, memoriais, representativas. Por isso que nós precisamos, claro que os grupos cristãos que existem aí, os mais diversos, elaboraram teologias a respeito do batismo e da ceia do Senhor. Hoje eu queria fazer uma abordagem sobre o que a Bíblia apresenta sobre o batismo e a ceia do Senhor, sobre esses dois símbolos tão importantes. Vamos aprender aqui hoje o que é ser batizado e vamos aprender também o que é participar da ceia do Senhor. Vamos então começar com o batismo. Qual é o significado do batismo? Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer essa pergunta. Por que você deve ser batizado? Por que nós devemos ser batizados? Jesus colocou isso como condição. Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o batismo ele não tem nenhuma conotação salvífica. Ele não é para salvar, ele não é para melhorar a sua vida. Ele não muda você. Você é que muda com o encontro com Jesus. Então, é essa experiência de ter um encontro com Jesus que faz com que a gente busque o batismo. A primeira razão para que a gente possa ser batizado, para que você, eu, possamos todos sermos batizados, é o fato de que Jesus foi batizado. Então, é para seguir o exemplo de Jesus. Jesus deixou o exemplo do batismo. E Jesus não precisava da salvação, não é mesmo? Jesus é o Salvador. Ele veio para salvar. Então, ele não precisava do batismo no que diz respeito a um sacramento para a vida, a receber graça. Ele não veio para isso, ele não precisava disso. Mas ele deu o exemplo e foi batizado por João Batista. A Bíblia diz em Marcos 1,9 o seguinte: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. Então, Jesus, ele deu o exemplo. A segunda razão pela qual a gente deve ser batizado é porque Jesus deu a ordem. Por isso que é uma ordenança. Ele deixou essa designação. Ele disse, Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, parece que Jesus ele estava reconhecendo que o batismo acompanha o ato de crer. Primeiro vem a fé, primeiro é o crer, é a crença.
é a recepção da graça de Deus na vida. E o batismo é consequência desta recepção, dessa crença, dessa fé. A terceira razão pela qual a gente deve ser batizado é que nós precisamos demonstrar o que aconteceu na nossa vida para as outras pessoas. O batismo demonstra que eu recebi a salvação, que eu aceitei a proposta de salvação de Jesus, que eu criei na promessa de salvação de Jesus. Atos 8, 36 e 37 relata essa experiência. E indo eles caminhando, chegam ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que coisa importante. Essa história do Filipe e o eunuco, o eunuco era uma autoridade do governo da Etiópia. Ele talvez fosse até o ministro da Fazenda do governo da Etiópia. E ele, então, é abordado por Filipe enquanto lia o livro do profeta Isaías. E aí Filipe pergunta: você entende o que você está lendo? E começa então a explanar a missão de Jesus, o ensino de Jesus, aquilo que Jesus deixou como lição de vida para todos os homens. E aí, então, o eunuco fica motivado, entusiasmado, e ele quer demonstrar o seu acolhimento a essa notícia maravilhosa e dizer que ele, dali por diante, ele seria uma nova criatura, que ele iria orientar a sua vida pelos valores do reino de Deus. E aí ele pergunta: mas o que impede que eu faça isso? O que impede que eu seja batizado agora? Aí diz: nada. Jesus diz Filipe: nada, não tem nada que impeça. Se você, então, crê em Jesus como seu Salvador, se você o recebe de todo o coração, beleza, você pode ser batizado. Não precisa de nenhum preparo, não precisa de nenhum tipo de instrução, basta que você demonstre a sua fé. E ele, então, faz o primeiro credo cristão. Ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É um credo bem resumido, né? Porque logo depois, no século II, século IV, a igreja primitiva desenvolveu vários desdobramentos desse credo, que era utilizado na hora do batismo. As pessoas, quando eram batizadas, tinham que expressar aquilo que criam. Nós, na nossa igreja, chamamos isso de profissão de fé, que é a declaração de que a pessoa crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Foi o que o eunuco disse para Filipe: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Bom, uma outra pergunta é a seguinte: qual o significado do batismo? O que é que o batismo representa? Tem algumas respostas que eu queria anotar com você. Em primeiro lugar, o batismo representa a morte e a ressurreição de Jesus. É assim que a Bíblia nos ensina, que o batismo é uma expressão da crucificação de Jesus, porque Jesus morreu para o pecado e morreu para esse mundo. E então nós somos chamados a nos mortificarmos com Cristo. Claro, você não precisa ser crucificado, meu irmão. O batismo é uma representação de que você está acolhendo essa decisão de Jesus de morrer por um ideal, morrer por uma mensagem, morrer por uma proposta de vida. Então é isso, você vai mortificar a sua vida no batismo. Olhe bem essa expressão de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15,
versículos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É isso. É isso que Jesus está dizendo para a gente. E o apóstolo Paulo repete: você está sendo lembrado de que Jesus fez esta obra, a obra redentora na cruz do Calvário. E quando você se batiza, você está dizendo com a sua vida que você foi alcançado por essa graça e tem sua vida mortificada, né? Você está dizendo não para alguns valores que orientam o mundo, que nos afastam de Deus. E você está dizendo que você quer uma vida de compromisso com o Senhor. Então, meus irmãos, uma outra afirmação é que o batismo é o símbolo desse compromisso nosso com Cristo, é o símbolo do meu compromisso com Cristo. Por isso que todos e todas precisam ser batizados, como um exercício de consciência. Ah, mas eu fui batizado quando era neném. Olha que bonito. Esse batismo tem sentido? Tem, claro que tem. Mas não tem esse símbolo. Ele representa muito para a religião, ele representa muito para a sua família, mas não tem esse sentido de um compromisso seu com Cristo. E é importante que você busque isso na sua vida, de você afirmar o seu compromisso com Jesus. É a forma de você se tornar, então, esse discípulo de Jesus, conforme o ensino das Escrituras. Diz a palavra de Deus: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é o convite de Jesus: batizar, ensinar e batizar. Se você aprendeu, se você entendeu, se você acolheu essa mensagem, e isso faz diferença na sua vida, vá se batizar, procure uma igreja, fale com um pastor mais próximo de você e vá expressar a sua fé, o seu compromisso de seguir Jesus Cristo. O batismo não faz de você um crente, mas mostra que você já é crente. O batismo não salva. A salvação é somente por meio da fé em Jesus Cristo. O batismo, porém, é um símbolo do compromisso que você já tomou em seu coração de seguir a Cristo. Você entendeu bem essa distinção? Você não precisa do batismo para se tornar uma pessoa melhor. Você precisa de Jesus no seu coração primeiro. Ah, mas eu vou batizar, depois eu melhoro. Não, melhora primeiro. Entrega a sua vida para Jesus. Renuncia o mundo. Diga não para si mesmo, como diz Jesus. Negue-se a si mesmo. Mas aí depois você vai se batizar. Essa é a lógica do batismo. Esse é o verdadeiro sentido do batismo. E como o batismo deve ser ministrado? Também as igrejas, as denominações, os segmentos cristãos têm várias formas de realizar o batismo. Existem duas muito comuns, a que nós chamamos de aspersão, que é muito semelhante ao que a igreja católica, a igreja presbiteriana, a igreja anglicana, a igreja luterana, a igreja metodista, a igreja congregacional realizam, e a forma com que os batistas, que é chamada de imersão, que é como os batistas, os pentecostais, os neopentecostais têm batizado. Assim, há outros segmentos também realizando. Quem iniciou o trabalho de batismo foram os primeiros cristãos. É bom lembrar que a palavra batizar vem do grego baptizo,
que quer dizer mergulhar, imergir. Então, literalmente, batismo quer dizer isso. Ah, as outras formas estão erradas? Não, não estou dizendo isso. E nem quero entrar nesse pormenor. Mas é bom a gente entender que até mesmo os teólogos e estudiosos das Escrituras, destes outros segmentos cristãos que praticam a aspersão, concordam que os primeiros cristãos, que os discípulos de Jesus, que João Batista utilizou a forma de imersão, porque é isso que a palavra quer dizer, imergir. Não houve assim uma aspersão, não foi jogado água sobre, não foi uma ablução, foi um mergulho. É exatamente essa, porque é isso que a palavra descreve. O termo original quer dizer isso. Bom, se é assim, a nossa igreja ela batiza por imersão, porque é isso que os primeiros cristãos fizeram. Todo batismo na Bíblia, pode anotar isso aí, isso é concorde de todos os intérpretes, independente do sexo. Só posteriormente, por vários motivos que eu não quero salientar aqui, alguns grupos adotaram formas representativas dessa imersão, desse batismo. Fizeram formas simbólicas, né? Todo batismo na Bíblia foi realizado por imersão, inclusive o de Jesus. Tá claro aí para vocês? Olha só que coisa interessante. Quando o Evangelho narra o batismo de Jesus, tem uma explicação muito interessante lá em Mateus. Diz assim: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão, quer dizer, ele saiu da cidade, foi para um rio caudaloso para ser batizado, que quer dizer imerso, mergulhado por João. E Jesus entrou na água, tanto que ele teve que sair da água. Então eu fico pensando, mas por que Jesus entrou na água e só levou um punhadinho de água na cabeça, né? Não faz sentido isso, porque ele foi mergulhado. Assim que Jesus foi batizado, quer dizer, mergulhado, ele saiu da água. É lógico. O sentido literal do texto, tá bom, gente? Eu não sou muito apegado ao sentido literal, vocês sabem disso. Mas é bom a gente entender historicamente, né, que o fato é esse. Jesus entrou na água, foi mergulhado por João e saiu da água. Estava dentro de um rio. O rio era caudaloso. O rio era de pescar, inclusive, né? E aí Jesus foi batizado dessa maneira. E assim todos os cristãos, dentro das narrativas dos evangelhos do Novo Testamento, foram batizados dessa forma. Por isso que é utilizado o termo grego baptizo, que quer dizer mergulhar. Muito bem. Os primeiros discípulos praticavam o batismo por imersão. Diz aí a palavra de Deus, Atos 8, 38, 39, que é aquela experiência lá de Filipe e o eunuco. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E o batizou. Olha que interessante, eles desceram à água, eles tiveram que ir até a água, e foi mergulhado na água. A palavra batizar lembra muito bem isso. E quando saíram da água, eles tiveram que sair da água de novo, né? Entraram na água e saíram da água. Saindo da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso, continuou o seu caminho. E uma outra coisa importante, eu não separei nenhum versículo aqui, é que a Bíblia também diz que nesse ato de mergulhar a pessoa na água, né, a imersão, ela deve ser acompanhada da declaração de que aquele ato é feito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ah, existe uma regularidade nisso, pastor? Claro que não. Nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos de pessoas que foram batizadas em nome de Jesus, pessoas que foram batizadas em nome do Espírito Santo e pessoas que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mas a orientação de Jesus é que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Santa Trindade, ela está presente nesse ato como um ato simbólico para representar que o compromisso com Jesus é compromisso com a Trindade, é compromisso com o reino de Deus, é compromisso com o Pai, é compromisso com o Filho e é compromisso com o Espírito Santo. Espero que você esteja entendendo dessa maneira, né? Porque é assim que a palavra de Deus nos orienta. Agora, a pergunta que não quer calar: quem deve ser batizado? Quem? Quem deve ser batizado? Bom, a resposta categórica da igreja evangélica de um modo geral, digo da igreja batista, das igrejas dos segmentos pentecostal, neopentecostal, a igreja evangélica de um modo geral, ela declara isso. O batismo é uma afirmação pessoal de fé. É preciso que você afirme sua fé. Por isso, devem ser batizados aqueles que... Eu vou anotar aqui uma lista de condições para que você possa pensar aí na sua própria condição. Primeiro, pessoas que receberam a palavra de Deus. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Segundo lugar, devem ser batizados aqueles que afirmaram publicamente sua fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Gálatas 3:27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, aqueles que se revestiram de Cristo, da sua fé, do seu compromisso de seguir Jesus, esses devem ser batizados. Bom, são essas as orientações que temos. Se você está nessa lista aí, está nessa condição, por favor, procure uma igreja, procure nossa igreja. Se quiser seguir Jesus conosco, venha experimentar esse momento tão sublime da vida, né? No dia 31 de julho, agora, nesse mês, vamos ter o batismo do Vixon. Vai ser um momento muito bonito da nossa igreja, porque é um momento festivo, um momento de alegria, que para nós é muito importante. Então, é, venha participar com a gente está aberto a isso e será muito importante ter você conosco. Agora, já que a gente entendeu o que é o batismo, vamos tentar entender o que é a ceia do Senhor, o significado da ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar o seguinte: Jesus nunca pediu para a gente comemorar nada em relação à sua vida, nem o seu nascimento. Jesus não pediu festa de aniversário de ninguém para lembrar a data do seu nascimento. Ele não pediu isso. É claro que a gente gosta do Natal, a gente gosta de lembrar, não é, que esse Jesus que deu a sua vida por nós, ele teve um começo, ele teve uma história humana. E essa história humana foi marcada por um nascimento. E como a gente gosta de lembrar do nosso nascimento, por que não lembrar também do nascimento de Jesus, aquele Deus que se fez homem, que nasceu como menino e que desde o seu nascimento foi envolvido por uma trama sórdida para destruir a sua humanidade ao ponto de levá-lo para a cruz. Gosto muito de uma cantata de Natal que mostrava a ideia de que lá na manjedoura já havia a sombra de uma cruz. Porque é isso, a história do nascimento de Jesus é a história de uma vida marcada pela renúncia, pela entrega, pelo compromisso de fazer a vontade do Pai, de cumprir uma missão, de ser o Salvador do mundo. Sabia que ele estava ali cumprindo uma profecia. E ele então pede que a gente não lembre disso somente, a gente
Se a gente tem que comemorar alguma coisa, se a gente tem que celebrar alguma coisa, é celebrar a morte. Então ele insistiu com os seus discípulos para que nunca se esquecessem da razão pela qual ele morreu. Porque é a mesma razão pela qual ele nasceu, é a mesma razão pela qual ele viveu, é a mesma razão pela qual ele ensinou o que ensinou, é a mesma razão pela qual ele realizou os milagres que realizou, e é a mesma razão pela qual a igreja continua a anunciar sua mensagem no mundo. Então, ele pediu que nós lembrássemos da sua morte. E a ceia do Senhor é esse exercício de lembrança da sua morte. Olha só, enquanto o batismo é o exercício de compromisso do nosso seguimento de Jesus, do nosso acolhimento à mensagem da palavra de Deus, a celebração da ceia do Senhor é um símbolo do nosso compromisso de lembrarmos da morte e ressurreição de Jesus. O que é a ceia do Senhor? Bom, a ceia do Senhor, ela é uma espécie de representação do último banquete de Jesus com os seus discípulos, na última Páscoa de Jesus. Eu gosto muito de lembrar uma experiência que nós tivemos na nossa igreja, numa das Páscoas que celebramos, que a gente usou como tema Páscoa como a de Jesus. A ideia daquele evento era a seguinte: nós fizemos um banquete com todos os nossos irmãos e irmãs, de maneira que na mesa do nosso banquete tivesse os mesmos elementos, alimentos, que provavelmente teria na mesa de Jesus, né? Então ali provavelmente tinham frutas, provavelmente tinha pão, provavelmente tinha ervas, provavelmente tinha peixe, provavelmente tinha carne de cordeiro. E foi interessante que os irmãos fizeram questão de preparar, inclusive, uma carne de cordeiro para acompanhar a mesa, e foi servida então na mesa. Num dado momento daquele banquete, Jesus escolhe dois elementos, apenas dois. De todos os que estavam sobre a mesa, Jesus escolhe apenas dois, que é o pão e o vinho. E ele diz: ele podia ter escolhido o cordeiro, ele podia ter escolhido as ervas finas, ele podia ter escolhido também as frutas, ele podia ter escolhido tantas coisas, porque todas seriam representativas, simbólicas da sua vida. Mas Jesus escolheu duas especificamente para falar de dois detalhes sobre a sua vida: o pão, que era o seu corpo, e o vinho, que era o seu sangue. Foi lá naquele banquete e ele pediu que nós fizéssemos isso todas as vezes, até que ele voltasse, a fim de que nós um dia pudéssemos nos banquetear com ele nas mansões celestiais, nos lugares celestiais que ele está preparando para nós. O apóstolo Paulo lembra isso na primeira carta aos Coríntios, que é um texto que eu já decorei e eu gosto de repetir na celebração do Senhor da nossa igreja. Ele diz assim, 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a ceia do Senhor tem esse papel
de representar a morte de Jesus. É um símbolo da morte e ressurreição de Jesus. Eu acho isso uma das expressões mais fortes da nossa fé cristã. É um dos temas mais significativos da fé cristã. É a igreja reunida para celebrar a ceia do Senhor. Então, já que a gente entendeu o que é a ceia do Senhor, anote aí, por favor, o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, então, é um memorial. Ela é memorial no sentido de que você está trazendo à memória um fato passado. O fato passado é a morte e a ressurreição de Jesus. Segundo lugar, a ceia do Senhor é um símbolo. É um símbolo de um pacto, de um compromisso. Qual o compromisso? Meu? Não, o compromisso de Deus para comigo. O compromisso que Deus estabeleceu, uma nova aliança, um novo pacto com a humanidade inteira de fazer-nos novas criaturas na pessoa de Jesus. Entendeu? Então, ele é símbolo do novo pacto de Deus com os homens na pessoa de Cristo. Ele também, a ceia do Senhor, é uma forma de anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. De dizer que essa pessoa que veio trazer esse pacto, que veio trazer essa boa notícia, foi rejeitada, foi desprezada, foi crucificada como um marginal, foi torturada por causa do seu amor por nós. Então, é uma forma de declarar isso, de que isso não foi legal, de que isso é o que a humanidade fez com a mensagem de Jesus, de rejeitá-la. E a humanidade rejeita a mensagem do Evangelho de novo, ela crucifica de novo a Jesus todas as vezes que ela diz não ao ensino de Jesus. Nós estamos repetindo a crucificação de Jesus. Então, a ceia é para lembrar isso, de que tem uma notícia boa do amor de Deus para com os homens, mas que os homens rejeitaram e Jesus morreu na cruz por causa disso. 1 Coríntios 10:16, o apóstolo Paulo diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Não é verdade isso? Sim, porque é isso que representa o cálice com o vinho. E o pão partido representa exatamente a nossa participação nesse ato generoso de Jesus de dar a sua própria vida na cruz do Calvário. Agora, quem pode participar da ceia do Senhor? Quem é? Quem deve participar da ceia? É uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, principalmente na hora do culto, né? Uma vez nós recebemos um grupo de pessoas de outra denominação na nossa igreja, e os diáconos tinham aquele costume de praticarem a ceia restrita, numa igreja que eu pastoreava. E eles, gente, aí o pessoal vem para o pastor, os irmãos vieram nos abençoar, é dia da ceia do Senhor. Quando eu passar por eles com a bandeja, eles participam ou não participam? Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, na minha casa, quando eu convido alguém para se banquetear comigo, eu coloco a mesa para todos e todas, todos os meus convidados. Eu disponibilizo todo o banquete a todas as pessoas, sem restrições. E se serve quem quiser. Então, eles combinaram o seguinte, bom, que a gente tem
aquilo como doutrina, é nosso, o problema é da gente. Eles não têm nada a ver com isso. Então, eles podem participar. Isso, olha, é com vocês. Eu só peço o seguinte: quando passarem pela bandeja, quando eles demonstrarem o desejo de participar, por favor, não recolham. Não façam essa má educação. Eu não faria isso na minha casa. E olha, foi uma experiência tão bacana, porque a igreja entendeu que quem é que pode participar da ceia do Senhor? Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Vamos ver quem é que pode, biblicamente? Em primeiro lugar, aqueles que assumiram um compromisso de fé em Jesus. Qualquer pessoa. A ceia é restrita? Sim, claro que é restrita àqueles que professaram sua fé em Jesus Cristo como Salvador e fazem parte do conjunto daqueles que o seguem. Esse é o ensino das Escrituras, de que Jesus ele partilhou a ceia do Senhor com os seus discípulos. Lucas capítulo 22, verso 19 e 20. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos. Foi isso que ele fez. Ele estava lá com um grupo reunido, um grupo de comunhão, e ele partilhou com aquelas pessoas que partilhavam daquela comunhão. Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Acho que fica bem claro a gente entender que a ceia do Senhor é para todos e todas que assumiram um compromisso de seguir Jesus Cristo, de entregar sua vida a Jesus e tomarem parte da família de Deus. Como eu devo me preparar para a ceia do Senhor? Há uma preocupação muito grande de muitos crentes, porque muitos se acham em pecado, ou então que cometeram alguma falha. E aí tem aquela palavra, né, do apóstolo Paulo: cada um examine-se a si mesmo, como se fosse uma palavra dura de repreensão, como se fosse uma advertência. Não. O que ele está dizendo ali é que cada um deve participar da ceia do Senhor com aquela dignidade do coração. Vi para isso. Vi para estar em comunhão uns com os outros. Não importa o que você fez, não importa como está o seu coração, o importante é como está aquela sua intenção de tomar parte da família de Deus, de fazer parte desse grupo, de se interagir, de estar em comunhão. Então, eu queria dar algumas dicas aqui. Em primeiro lugar, é bíblico fazer um exame pessoal. Examine-se a si mesmo, é o que a palavra de Deus diz. Fazer um exame de consciência. O que você anda fazendo da sua vida cristã? A preparação para a ceia do Senhor é um momento de autoexame, de avaliação de si mesmo, de exame de si. Então, faça isso. A preparação boa é para isso. Você não precisa fazer nenhum ato confissional, fazer nenhuma penitência. Você só precisa fazer esse exame de consciência, você com você mesmo. Segundo lugar, confesse a Jesus suas falhas. O que você fez? Diga para o Senhor com clareza: olha, eu reconheço que eu errei assim, eu errei assado, eu fiz isso que o Senhor não gosta, eu fiz aquilo que o Senhor não gosta, eu andei fazendo coisas que desagradam a tua palavra, o teu espírito. Diga, porque todos nós, meus irmãos, não há ninguém aqui que me ouve que possa dizer: eu sou 100% fiel, 100% exato. Não é, porque todos nós, de alguma forma, cometemos deslizes, pecados, falhas, todos nós. Inclusive, o catecismo antigo dizia que todos nós pecamos em palavras, atos e pensamentos. Quem de nós? Então, diga para o Senhor isso, diga que você reconhece. Só faz isso, gente,
quem tem um exame de consciência. Terceiro lugar, renove o seu compromisso. Aproveite esse momento para você renovar o seu compromisso de seguir ao Senhor. Compromisso que você assumiu como um crente, como aquele que foi batizado, aquele seu mesmo compromisso que o levou ao batismo. Renove esse compromisso naquele momento. E restaure as suas relações. Pode ser que você tenha brigado com alguém, pode ser que você tenha cometido alguma coisa que entristeceu alguém, pode ser que você cometeu algum pecado contra alguém, e uma das coisas boas é você tomar a decisão de reatar as suas relações. Faça isso, tá bom, gente? Aí o que acontece? Eu fiz o exame pessoal, entendi que eu estou errado, já confessei para Jesus, eu relembro que eu fiz coisa que não deve, eu falhei na minha comunhão com os meus irmãos, com a minha família. O que eu faço? Olha, a minha recomendação é que você participe do banquete. Participe dos elementos. Se você fez isso, participe sim. É uma decisão sua, pessoal. Eu não quero participar para que eu possa ir lá e me reconciliar com meu irmão. Ótimo, ótimo, é uma grande decisão. Mas se você não fizer isso, você está errado do mesmo jeito. Mas eu me puni não tomando a ceia do Senhor. O Senhor não pediu isso para você. A palavra de Deus não pediu isso para você. O apóstolo Paulo ensina na carta aos Coríntios: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, sabe o que é esse indignamente? É comer sem fazer esse exame de consciência, com a cara mais limpa do mundo, como se você fosse o suprassumo do bem, o cara que não peca, a pessoa que não comete erros. E Deus olha para você assim, você é um mentiroso. Não é isso que está lá em 1 João, né? Se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso, né? Então, se cuida aí, meu irmão. Né? Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Olha que bonito, né? Examine-se, e depois, se você se examinou, ok, beleza, está em condições de comer o pão e beber do cálice. Tranquilo. Fez o exame de consciência? Fez esse trabalho de autoanálise? Ok. Vamos então para a comunhão. Assim, coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. É isso que ele está dizendo. Participar da ceia sem um autoexame, não há dignidade nenhuma nisso. Você não entendeu nada do que é fazer parte do corpo de Cristo. Com que frequência devo participar da ceia do Senhor? Bom, não existe uma regularidade não, viu? Porque a ceia do Senhor não é um remédio para você tomar todo mês, toda semana, não é isso. Eu tomei ceia de manhã. Uma vez eu estava dirigindo uma congregação, então de manhã eu ia à congregação, celebrava a ceia do Senhor e vinha para a sede, celebrava a ceia do Senhor, e à noite tinha uma outra igreja que eu dava assistência e também celebrava a ceia do Senhor no mesmo domingo. Então eram 3 vezes no domingo celebrando a ceia do Senhor. Aí a pessoa falou: pastor, está bebendo vinho demais, você é tão pequenininho, né? Está tomando vinho, está comendo muito pão, mas são alimentos tão pequenininhos, né? Então a gente tem como resposta para isso que não importa, não tem regra para isso, a Bíblia não estabeleceu nenhuma regra, apenas ela pede que a gente faça um esforço para tomar parte em todos os momentos, como uma demonstração do nosso desejo de viver em comunhão com o corpo de Cristo, viver em unidade. Então, tem a ceia do Senhor, vamos lá, faça o esforço que você precisa fazer. Eu acho muito bonito quando a igreja sabe que é o dia da ceia do Senhor, e aí todos os irmãos e irmãs
se esforçam para estar juntos naquele domingo. Em nossa igreja, nós observamos a celebração da Ceia do Senhor uma vez por mês. Mas também já celebramos em ocasiões especiais, como Natal, aniversário da igreja, Páscoa, né? Retiros. Porém, Jesus nunca disse com que frequência os cristãos devem observá-la. Como somos um corpo e uma família, se esforce para estar preparado e presente em todas as celebrações. Essa é uma forma de demonstrarmos que estamos dispostos a viver em unidade. Que bacana, não é? Então, para a gente encerrar essa palavra, nós temos duas coisas que aprendemos hoje: a decisão de ser batizado e a decisão de tomar parte da ceia do Senhor. A decisão de ser batizado e ingressar em uma comunidade de fé são atitudes essenciais de quem segue a Jesus. Consiste em uma decisão livre, consciente, de comprometer a vida toda com os ideais que Jesus ensinou e com o exemplo de vida que ele deixou. Guarde esse versículo com você. 1 Pedro 3:21. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu domingo, o seu dia, a sua vida. Se você ainda não foi batizado, meu irmão, minha irmã, procure uma igreja. Quer se batizar conosco? Procure-nos. Entre em contato. Você tem acesso ao nosso blog, tem acesso aí aos nossos e-mails, às nossas mensagens. Entre em contato conosco. E se você mora perto da nossa igreja e não está congregando em nenhuma igreja, venha conosco. Venha tomar parte da ceia do Senhor. Nós celebramos a ceia do Senhor todos os primeiros domingos. De vez em quando a gente varia um pouco, né? Mas sistematicamente aos primeiros domingos. E eu convido você a vir participar com a gente, vir tomar parte desse momento tão especial que é a vida de comunhão, a celebração que alguns chamam de Eucaristia, que é o compartilhar essa graça maravilhosa da gente fazer parte do segmento de Jesus. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de representarmos a nossa fé através desses símbolos tão importantes para a vida da tua igreja, o batismo e a ceia do Senhor. Que possamos fazer isso com dignidade, Senhor. E que possamos ter a alegria de cada vez mais pessoas engrossando fileiras junto com o teu povo para expressar a sua fé, a confiança no teu poder, na tua graça. Dá-nos, ó Deus, a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Convido você a estar conosco logo mais. Estamos numa série de mensagens muito interessantes sobre os conflitos da vida. Convido você a vir pensar com a gente sobre o que a palavra de Deus nos orienta a enfrentarmos essas situações que nos adoecem, que afetam a nossa saúde mental, as nossas emoções e até os nossos relacionamentos. Vem com a gente. Deus abençoe o seu domingo.